Nas últimas semanas veio a público, ou pelo menos para mim, uma oferta universitária sob o nome de uma graduação em psicanálise. Sim, meus amigos, uma graduação em psicanálise. Isso é muito sério. E que de uma maneira ou de outra, foi autorizada pelo nosso Ministério da Educação. E como sabemos, como já sabemos, através das reações acaloradas daqueles que se opõem e daqueles que aderem a essa oferta, ainda me parece ser ainda de grande desconhecimento daquilo que se trata quando se fala em formação psicanalítica. Esse vídeo não é especificamente sobre isso, tá? Talvez eu faça um vídeo mais tarde falando um pouco sobre a questão da formação ou das formações em psicanálise, mas alguns analistas começaram a se posicionar diante desse fato, e um deles foi o Christian Dunker, que fez um vídeo no canal dele, onde ele comentou com fineza sobre os impasses dessa oferta. Essa oferta que não é uma oferta de formação, não corresponde à formação de que se trata na psicanálise, e que então rechaça todos os princípios, rechaça na totalidade todos os princípios éticos da psicanálise como prática e também como clínica. Eu vou colocar o vídeo do Christian aqui na descrição desse vídeo, que já põe aí na mesa muitos argumentos, muitos princípios importantes como resposta a esse evento. E nesse vídeo eu inicio uma série que pretende colocar a música e os seus objetos correspondentes em questão. Portanto, não é uma referência direta às formações de que se trata na psicanálise, mas trafega em uma dessas avenidas que fatalmente encontraria então esse tema. Então, apesar de não se tratar diretamente de um vídeo sobre o bacharelado em psicanálise, eu vou, evidentemente, fazer aqui alguns comentários sobre esse evento, e você pode tratá-lo então como um complemento se você quiser. Mas ele é uma sequência ao último vídeo que eu fiz, aqui no canal. E quem quiser é só procurar aí, que é um vídeo nomeadamente do sujeito, para também evocar alguma coisa do objeto A, que vai então ser inserido a divisão que concerne esse sujeito em questão na psicanálise, sujeito que, segundo Lacan, no seu seminário sobre o objeto da psicanálise, em 1965, o sujeito está em uma exclusão interna ao seu objeto. E quando ele diz isso, ele está fazendo uma alusão ao indício desse sujeito
que é um indício topológico, que quando se trata do sujeito do significante, ele está sempre veiculado na relação entre um significante e outro significante, e assim, então, não se trata nesse jogo de uma jurisdição científica onde a existência desse sujeito, onde aquilo que corresponde ao sujeito tem que ver mais com o seu pensamento ou com outras correspondências, como por exemplo as jurisdições biológicas nas jurisdições sociais e jurisdições filosóficas, dentre outras, né? Que não tenham que ver então rigorosamente com o seu ponto de divisão. Então o que o Lacan está dizendo aqui é que nem a jurisdição científica, nem da religião, nem da magia, nenhuma dessas jurisdições são jurisdições da psicanálise. Lacan diz isso na primeira aula desse seminário. Ele faz essa separação nesse momento, porque, veja bem, nem mesmo a jurisdição da ciência é a jurisdição da psicanálise. E por que não? Que Lacan está levantando aqui. Veja bem, o inconsciente, né, é uma descoberta, a psicanálise é uma prática, e o seu sujeito, né, o sujeito da psicanálise, a posição desse sujeito, ela é reforçada e ela é também inaugurada com a ciência sob a nomeação do cogito cartesiano. Para o Lacan, esse momento distancia qualquer saber da pretensão de ancorar, de se ancorar num ser que poderia se chamar de sujeito da ciência. Eu já falei sobre isso da vez anterior, mas o que interessa aqui é que nesse primeiro encontro, que foi em 1º de dezembro de 65, nesse aquecimento, digamos, do seminário sobre o objeto, dando lugar à teoria do objeto A, Lacan pergunta se a psicanálise seria uma ciência. Se a psicanálise seria uma ciência. E se o campo da psicanálise é científico. Né? Porque para a psicanálise não há outro sujeito senão o sujeito do cogito cartesiano, o sujeito da ciência. Ora, então aqui estão parcialmente separadas as jurisdições, mas segue-se o mesmo sujeito. Curioso, né? Ademais, a leitura que o Lacan faz aqui é a de que o caminho por onde o Freud conduziu essa prática, a prática psicanalítica, o destino que ele deu à descoberta do inconsciente, nunca se desvinculou totalmente da ciência. Quer dizer, a relação do sujeito da ciência com o saber pontual, fugaz, evanescente. E para ambos os campos, essa evanescência, digamos assim, é o cogito cartesiano.
E ainda ele acrescenta que o único sujeito aceito na psicanálise, enquanto tal, é aquele que pode torná-la científica. Essa é uma maneira de dizer, então, que essa condução e esse destino nunca se desvincularam dos ideais correspondentes ao cientificismo, né? Entretanto, contudo, todavia, né, nesse mesmo encontro se escreve nas palavras do Lacan que se escreve que não há ciência do homem porque o homem da ciência não existe. O que existe é seu sujeito. É a separação das jurisdições, a científica e a psicanalítica, que, ao meu ver, é aí bastante obscura, especialmente no encaminhamento que as ciências sociais dão a esse sujeito, que são tradições amplamente contempladas no discurso universitário e que então dão uma pista sobre essa sentença que evoca uma distinção, digamos, terminológica, né? Me parece uma distinção discursiva também, e onde se distingue o homem da ciência e o sujeito da ciência, né? Então isso também assinala a repugnância que o Lacan tem pelo termo ciências humanas. Dito isso, o que o Lacan faz aqui? Ele faz, então, ele enuncia alguns axiomas que partem do cogito cartesiano e que, portanto, dão logicamente ao sujeito da psicanálise um lugar e imediatamente também uma jurisdição, né? Então são quatro pontos, esses axiomas são 4, né? Então vamos lá, o ponto 1, qual que é o ponto 1? O ponto 1 é o próprio cogito, né? É a fenda, é o sujeito da ciência, ele faz surgir uma fenda e ele também é surgido nela, né? Essa fenda é o próprio cogito cartesiano, né? Ponto 2, quando esse sujeito então é o momento seguinte, quando esse sujeito se ancora no ser, né, e promove-se a sua sutura, já falei isso da vez anterior também, então esse é o segundo ponto. Ponto 3, a partir da lógica, então surge a lógica moderna com Kurt Gödel, perdão, e quando surge o Kurt Gödel, essa sutura fracassa, né? Esse é o ponto fundamental no que vai, digamos, separar em vários níveis a jurisdição científica da jurisdição psicanalítica. E por fim o quarto ponto, onde então a correlação dessas jurisdições fica então antinômica, né? É porque a partir da lógica moderna que a estrutura do sujeito na ciência se comprova um fracasso, né? Para o Lacan, a sentença cartesiana, penso logo existo, escreve que o pensamento só pode fundar o ser quando vinculado à fala. Então, assim, vinculado à fala, onde qualquer operação psíquica vai tocar
a essência da linguagem. Né? E a essência da linguagem, se é que eu posso dizer assim, né, é a não existência de uma metalinguagem. A não existência de uma metalinguagem. Ou seja, o que quer dizer isso? Que nenhuma linguagem pode dizer a verdade das verdades. Porque a verdade se funda na fala. Se funda na fala e se funda no fato de não encontrar outro meio de se fazer verdade. Né? Então, uma verdade se produz a partir da fala. E é nesse fato que o Lacan vai localizar e dá notícias da verdade da verdade. A verdade da verdade. Dizendo que se há algo que falaria a verdade da verdade, esse algo é o próprio inconsciente. Inconsciente que não cessa de não escrever essa verdade da verdade, a verdade das verdades. Né? A falta dessa verdade da verdade para a psicanálise se chama recalque originário. Então essa terminologia ela vai assinalar essa pedra angular, né, onde o edifício psicanalítico desde o início funda a sua jurisdição e se ergue inteirinho. E que também pode se expressar na fórmula de que o inconsciente é estruturado como linguagem, de que a verdade é um fato de linguagem, né? E não um fato empírico, de que as formações do inconsciente são fatos de linguagem e não fatos empíricos, né? Portanto, o encaminhamento do sujeito na tradição universitária não pode ser por outro caminho, senão pela sutura do sujeito, né? No nível discursivo, pelo que o saber se caracteriza como uma finalidade, pelo corporativismo científico, pela denegação da verdade como causa, pela produção de um sujeito que não tem acesso à verdade, enfim, então pela supressão do sujeito. Né? Então, para nós, você vai fazer graduação de psicanálise sabendo disso tudo? Como seria possível corporativizar a divisão do sujeito em questão na psicanálise? Então, a divisão de que se trata na psicanálise não é empírica. Ela já está aí desde 1938 no texto de Freud sobre a divisão do ego no processo de defesa. Essa divisão elimina qualquer referência humanista, né, porque é do sujeito que se trata o tempo todo. Eu não vou entrar na seara aqui de dizer se a psicanálise é uma ciência ou não é uma ciência. Essa pergunta ela merece por si só um vídeo ou talvez uma série deles, né? Mas ele está perguntando aqui se a ciência da psicanálise seria um saber sobre o objeto A. Essa é uma pergunta que ele deixa nesse seminário, já no início, né? já de saída. E sendo a lógica, o que ele vai chamar então de umbigo do sujeito. Lembra do umbigo do sonho? Que é aquele ponto axiomático a partir do qual o saber não avança, que é que esse ponto axiomático a partir do qual o saber não avança quanto à completude. Lembra do Kurt Gödel? Então, esse é o papo.
Esse é o papo. E de fato é essa divisão que ele está fazendo aqui, né? Que é uma divisão entre o saber e a verdade, né? É uma divisão entre o saber e a verdade na sua relação com a função com a função em causa, né? Ele usa esses termos, com a função em causa na psicanálise, né? Ele já está cantando essa bola já no seminário sobre os problemas cruciais de 1964 e 1965, né? Que é de saída essa desconexão, essa renúncia que na psicanálise de que cada verdade corresponde a um saber. Então a verdade como causa é central nesse momento do ensino do Lacan, e essa divisão em psicanálise alude à forma de incidência do significante que age separadamente da significação. E esse ponto de divisão, então, é um nó. É um nó que só é desatado pelo Freud, e é aí que o que pode se tratar como função em causa, né, quanto à verdade em causa, de que se trata na psicanálise, que é a verdade em causa do sujeito, né? Então, que é efetivamente o ponto de falta, né? O ponto de falta que indica o sujeito, que é nada mais é que a existência do pênis mantida e deslocada. Veja bem, a existência do pênis mantida e deslocada são palavras cirúrgicas do Jacques Lacan, que escrevem o quê? Escrevem a principal função que está em jogo na psicanálise, que é a função fálica. Então, a verdade como causa do sujeito, em relação a essa função, vai mudar conforme a sua posição no discurso em jogo, né? O Lacan assinala outras duas posições nessa aula, duas posições em relação à verdade, né? Dois campos que se distinguem da ciência, que são o campo da magia e o da religião. E ele também assinala que mesmo os analistas podem então recuar a essa falta, porque a relação, porque em relação com esse ponto, eles também são solicitados, né? Ele cita a IPA nesse momento como uma referência onde essa verdade como causa sobre o aspecto material teria sido deixada de lado, né? Ele fala no nome de uma certa internacional analítica, né? Eu penso que ele está se referindo à IPA porque é o que tinha, né? E é uma referência corrente nesse período do ensino dele, até pela vinculação anterior que ele tinha com a associação, né? Mas o que interessa aqui é o seguinte: se essa transmissão não é garantida, ela não está garantida nem mesmo entre os analistas, imagine você como fica numa instituição universitária. Eu não queria estar na pele desses caras, tá? Nem do corpo discente e nem do corpo docente,
né, que corresponde a esse bacharelado aí de psicanálise. Pensa aí, escreve nos comentários os ecos que esse vídeo, o que você pensa sobre essa questão. Assiste aí o vídeo do Christian, que eu vou deixar aqui na descrição aqui embaixo. Se inscreve no canal também, ativa o sininho. E é isso, né? Fico por aqui. Talvez mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre as formações, né, em psicanálise, mas vamos ver como que isso se desenrola. Um abraço e até a próxima.